Bom dia, turminha! Hoje é segunda-feira e para começar a nossa semana, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra do Senhor. Nós vamos estar abrindo a nossa Bíblia. Pega lá a sua Bíblia para acompanhar com a professora. Nós vamos abrir em Salmo 27 e 5. Pegou a sua Bíblia? Então vamos abri-la? Lá em Salmo 27,5 diz assim a palavra do Senhor: Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo. Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. O Senhor está cuidando de cada detalhe. E esse tempo difícil que o mundo tem passado, que o nosso país está passando, creia que o Senhor está te escondendo você e a sua família no abrigo dele, no templo, né? Ele tem cuidado da sua vida, do seu futuro. Não precisa temer, porque aquele que tem Jesus na sua vida, ele não fica temendo o que vai acontecer amanhã. Ele apenas confia. Então confie no Senhor. Coloque o seu coraçãozinho diante dele. Coloque para ele tudo aquilo que você tem pensado, né? Tem colocado no seu coraçãozinho, e ele vai cuidar de tudo, tá bom? Então nós vamos crer nesta palavra nesta semana. Salmo 27:5. O Senhor nos guardará, Ele nos esconderá no seu abrigo e Ele nos dará a vitória. Vamos começar então a nossa aula? A nossa aula hoje começará com a aula de História. Então você vai preparar o seu livro, o seu estojo, para nós começarmos a aula de História. Na nossa aula de História, nós vamos trabalhar sobre o primeiro reinado. Na aula passada, vocês puderam observar lá na apostila de vocês que nós falamos sobre o primeiro reinado no Brasil e que o Dom Pedro I precisou da ajuda de alguns ministros, e um deles foi o José Bonifácio, né? O José Bonifácio foi um ministro que ajudou muito Dom Pedro I. E hoje nós vamos estar continuando essa história falando sobre aquilo de mais importante que o Brasil precisava ter no começo da sua independência. Como todo país que precisa da sua independência, ele também precisa de uma Constituição. Observe a imagem da nossa Constituição. Então, a nossa Constituição, ela é muito importante para o país. E na página 124, nós vamos começar a leitura. Gostaria que você colocasse a data de hoje é dia 1º de junho, e você grifasse a primeira parte do nosso texto, a importância da Constituição. Quando o Brasil se tornou independente, deixou de ser uma colônia e passou a ser um estado. Você sabe o que significa a palavra estado? Você já procurou no dicionário? Pro, será que esse estado de letra maiúscula, ele é diferente do estado de letra minúscula? Se você disse que sim, acertou. Realmente, a palavra estado de letra maiúscula significa um lugar que é delimitado, né? Que ele está dividido em uma fronteira, em estados, e que cada lugar dessa delimitação está representando uma pessoa que vai representar lá no Congresso aquela região. Então, o nosso Brasil, ele tem sim, né, um país delimitado por fronteiras, por estados, e eu vou mostrar para você o nosso estado de letra maiúscula na figura a seguir. Continuando a leitura, um estado é um território com fronteiras delimitadas em que há uma grande diversidade de pessoas.
Essas pessoas, apesar de suas diferenças, seguem a mesma Constituição. Então, vocês podem observar que o nosso Brasil é tão grande, com tanta diversidade cultural e que todos eles precisam obedecer à Constituição brasileira. Pegue o seu marca-texto agora para grifarmos o que significa uma Constituição. Olhe lá no seu livro. Constituição é a mais importante lei do país. Por isso é chamada de lei fundamental, pois define os direitos, deveres e garantias de cidadãos em relação ao Estado, além de determinar a organização política de um país. Esse trecho que a professora leu, eu gostaria que você grifasse aí na sua apostila. Continuando a nossa história de hoje, Dom Pedro I precisava organizar o quanto antes uma Constituição, pois a unidade político-territorial do Brasil dependia dessa elaboração, ou seja, dependia dessa Constituição. Ela precisaria ser o mais rápido possível elaborada, criada, para que houvesse os direitos e deveres e garantia dos brasileiros. Dom Pedro I precisou, então, convocar uma assembleia que tratasse de elaborar esse documento. Na página 125, nós vamos começar a falar de uma história que realmente aconteceu no nosso país antes de iniciar a Constituição real do nosso país. Houve uma Constituição em 1823 que ficou conhecida como a Constituição da Mandioca. Será que isso aí deu certo? A elaboração de uma Constituição por uma Assembleia era um acontecimento importante. Até então, na Europa, a tradição era que o rei desse a palavra final no que dizia respeito às leis que valiam para o povo. A ideia de que o rei se submetesse às leis do país e não que as leis do país se submetessem à vontade do rei era uma coisa revolucionária. Dom Pedro I concordou em convocar uma assembleia, ou seja, uma reunião, para que os homens que a integravam elaborasse essa Constituição, que é um conjunto de direitos e deveres dos cidadãos. A Constituição de 1823, no entanto, logo revelou que a intenção da Assembleia era fazer com que os brasileiros que participavam do governo do país tivessem mais força política do que o imperador. Além disso, a Assembleia propôs que só pudessem participar do governo homens que tivessem, no mínimo, o equivalente a uma determinada quantidade, uma quantia de farinha de mandioca. Só grandes proprietários de terras e de escravos teriam essas condições. Escravos, mulheres e camadas populares não teriam direito de participar do governo do país e de escolher pessoas que representassem suas ideias e opiniões. Então, aqui está falando, nesta parte, que na verdade só teria direito de participar dessa reunião os proprietários de terras e de escravos, ou seja, não é que eram os escravos que iriam participar, eram aqueles homens que tinham propriedades de terras e de escravos, porque nessa época aqui, né, os escravos eles eram comprados. Então, as pessoas que tinham propriedades, grandes fazendas e que tinham escravos que trabalhassem nas fazendas, eles poderiam participar. Quem ficaria de fora seriam os escravos, as mulheres e as camadas populares, ou seja, as camadas mais simples, né, que não tinham condições, então eles não participariam.
Essa Constituição desagradou ao imperador, com certeza, né? Que não gostou de ver seu poder político diminuído. Esse projeto de lei ficou conhecido como a Constituição da Mandioca. Acabou sendo cancelado pelo imperador Dom Pedro I. Ele propôs que uma nova Constituição fosse pensada por um grupo diferente daquele que compôs a então extinta, porque ele tirou essa reunião, essa Assembleia Constituinte. Ele acabou com essa palhaçada, vamos dizer assim, né? Esse novo grupo, a Constituição Imperial, ou seja, a Comissão Imperial, elaboraria a Constituição de 1824. Gostaria que vocês grifassem essa parte aqui debaixo do livro, né? Essa Constituição desagradou ao imperador até a Constituição de 1824. Espero que você tenha grifado. Na página 126, nós vamos ler o Saiba Mais e vamos também fazer uma atividade que vai ser uma pesquisa como lição de casa. Vamos lá? Saiba mais. Você já pensou no que significa todo cidadão brasileiro poder votar? Nessa época aqui, isso não existia para os brasileiros. E eu acredito que foi também um tempo difícil para quem morava aqui e que não tinha tantas condições de participar do governo por não ter também condições financeiras que poderia estar perto, né, dessas pessoas que estavam no governo. Como acabamos de ver, no início da história de nosso país, só alguns homens podiam votar. Com o voto, qualquer brasileiro tem o direito de dar a sua opinião a respeito de quem representará melhor as necessidades do povo no governo. Atualmente, o voto no Brasil é obrigatório para os maiores de 18 anos e voluntário para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os jovens entre 16 e 18 anos. Então, a gente sabe que é uma obrigação. Todo brasileiro tem o direito de votar e o dever também, né? Todo dever deve ser cumprido. Bom, para iniciarmos esse momento do primeiro reinado, você vai estar fazendo uma pesquisa como lição de casa. Você vai tirar uma fotinho depois e mandar lá para o e-mail da professora. Então, vamos começar esta lição. A existência de uma comissão imperial para elaborar a Constituição era muito importante. O fato de o imperador aceitar ter um grupo de homens que participasse do governo do país era uma mudança muito grande no regime monárquico, o regime da monarquia. Ou seja, o que é uma monarquia? Quando um rei governa o seu país. Bom, com a minha orientação, eu estarei pedindo para vocês procurarem o significado das duas palavrinhas a seguir. Você pode utilizar o dicionário, você pode utilizar a internet, porém, a sua explicação para essas duas palavrinhas na A e na B precisam ser bem esclarecidas, né? Uma sugestão: se você for procurar na internet o que significa o poder do rei na monarquia absolutista, você vai colocar qual é a função do rei na monarquia absolutista. Na B, você vai colocar qual é a função do rei na monarquia parlamentarista, se você procurar na internet. Agora, se você for procurar no seu dicionário, você vai procurar o significado das duas palavrinhas a seguir. Monarquia, que eu já expliquei para vocês, né? Mas para quem não sabe direitinho, tá com dúvida, pode abrir o seu dicionário. E você vai procurar a palavra absolutista ou absoluto.
E na B, parlamentarista ou parlamento. Dando essa procurada no seu dicionário, você vai tentar entender o que significa e colocar nas linhas a seguir. Espero que vocês caprichem, prestem bem atenção e mandem a atividade lá para o e-mail da Pro. Lembrando que hoje eu estarei enviando aquela atividade avaliativa pelo e-mail de história e vocês têm o prazo de entrega até dia 8/6, tá bom? Não esqueçam de olhar essa atividade, tá bom? Super beijo para vocês!